Muito bom dia, são 8 horas mais 5 minutos agora, 8 horas 5 minutos, está começando mais um Depois do Café, hoje terça-feira, dia 24 de setembro de 2019. Já estamos na primavera e já estamos começando mais um programa para trazer para você, é claro, novidades do que acontece em Montes Claros, no Brasil e no mundo, e também as notícias, as últimas notícias do momento, as coisas mais importantes do momento, tá certo? Bom, nosso convidado desta manhã é o Dr. Gustavo Rocha, médico cirurgião de joelho. Vai falar pra gente aí sobre uma cirurgia de prótese total de joelho realizada com sucesso, e vamos conversar um pouco, porque é uma novidade muito importante de Montes Claros para isso, em Montes Claros para isso, né? Para tanto, eu já vou dar o meu bom dia para ele. Dr. Gustavo, muito obrigado pela sua presença aqui. Derrubamos você da cama mesmo, né? Bom dia. Obrigado aí. Bom, vamos falar também, é claro, de esporte. E com ele, tá aqui, com o esporte, tá aqui Paulo Mazola. Bom dia, Nairlan, bom dia ao nosso convidado, bom dia aos nossos teleouvinternautas. Eu acho que quem tá precisando de prótese de pé é o pessoal do Atlético Mineiro, né? Tá com o pé torto lá, a situação tá complicada. Ontem mais uma derrota pelo Campeonato Brasileiro, foi derrotado pelo Avaí lá em Florianópolis. Vamos então discutir aí sobre a derrota do Atlético, vamos falar sobre os preparativos do Cruzeiro que já enfrenta amanhã o Ceará lá em Fortaleza. E ontem também tivemos o prêmio de melhor do mundo, né, Neirlan? E mais uma vez aí o argentino Lionel Messi levou o prêmio de melhor jogador do mundo. Muito bem, né? Então, depois de falar sobre todos esses detalhes importantíssimos, nós vamos começar agora o nosso bate-papo com o Dr. Gustavo Rocha, né? Bom, primeiro, perguntar para o Dr. Gustavo Rocha, falar um pouco aí sobre a sua... Você é de Montes Claros mesmo? Olha só, então temos aqui um médico da nossa querida cidade trazendo novidades, principalmente nesse setor cirúrgico. É um setor muito delicado, a gente sabe, né, da medicina, mas você, em parceria, doutor, com o médico Paulo César Caides, realizaram uma cirurgia de prótese total de joelho com navegação. Explica pra gente o que foi essa façanha. Nós, através do uso, né, do computador, de sensores, estamos trazendo para Montes Claros a oportunidade de alguns pacientes com indicação fazer essa cirurgia com assistência, né? A prótese total, tanto de joelho, quadril e ombro, ela já é realizada aqui em Montes Claros já há bons anos. A gente estima que a primeira prótese deve ter sido feita por volta de 25 anos atrás aqui em Montes Claros, e cirurgias com sucesso. Porém, o advento da tecnologia, da robótica, ela vem inovando a cada dia o tratamento médico, buscando maior precisão. E o que a gente fez foi, através do uso de sensores, conseguir realizar uma prótese com auxílio da navegação, auxílio do computador, onde esse computador faz o cálculo e nos orienta como deve ser feito os cortes, o alinhamento e a colocação da prótese para cada paciente com indicação. Doutor, isso é uma novidade para o mercado de cirurgia do norte de Minas, né? Isso. Hoje em Montes Claros, né, não só a nossa equipe de ortopedia, mas também da neurocirurgia e de outras áreas vem fazendo auxílio da navegação. Hoje é feito as cirurgias neuronavegadas, a cirurgia de coluna por navegação. Todas essas cirurgias são cirurgias com auxílio do computador, com auxílio que a gente fala da robótica. Ainda não é o robô operando, certo, mas é o primeiro passo para evoluirmos para isso. Se nós entendermos que talvez esse procedimento não seja tão fácil de ser realizado, a gente entende que termina sendo um avanço, né? Sim, com certeza. Ao a gente aprimorar a tecnologia, a gente busca dar maior precisão no resultado cirúrgico, maior longevidade e qualidade de vida para o paciente. E a próxima etapa, né, depois da navegação, é a cirurgia robótica. E hoje as empresas de tecnologia estão avançando nisso, e a gente estando preparado da navegação, o avanço para a robótica vai ser muito mais fácil. Doutor, qual é a diferença, né, entre o procedimento comum e o procedimento com navegação? No procedimento comum, o cirurgião, através da sua experiência, do seu treinamento, ele faz o planejamento e a execução de cortes e colocação dessa prótese. Na navegação, nós temos sensores que o computador faz a leitura e identifica qual o melhor corte, qual o melhor alinhamento e como essa prótese deve ser colocada. Então essa prótese acaba que ela tem uma maior precisão nos seus cortes
e ela é mais customizada, ela é mais direcionada para aquele paciente. Porque antes a gente fazia um corte padrão para todo mundo. E com a navegação a gente consegue individualizar essa cirurgia. Ô doutor, então o senhor falando dessa questão de ser uma cirurgia mais individual mesmo, né, mais para aquele paciente, também isso acarreta muito na diminuição da rejeição, né, que a gente fala muito, que muitos pacientes têm essa questão de uma rejeição à prótese, então diminui bastante esse caso da rejeição, né? Hoje nós temos estatísticas que cerca de 30% das solturas de prótese são por erro de técnica. Esse erro de técnica pode ser porque teve alguma intercorrência na cirurgia, ou até mesmo a curva de aprendizado do cirurgião com aquele material, e a navegação, desde que o cirurgião seja bem treinado, ela vai diminuir esse erro de técnica. A rejeição que é falada, na maioria das vezes, é uma infecção. A gente sabe que existe também alergia ao cimento e alergia ao metal, onde está sendo feito vários estudos. Mas a precisão técnica, se ela for acurada, nós vamos conseguir baixar esses índices de soltura precoce das próteses. Doutor, uma outra coisa que a gente gostaria que o senhor pudesse dizer para a gente é o seguinte: o fato de ser realizado com navegação, você falou de customização. Isso. Como é que isso pode ser importante a longo prazo para o paciente? A nossa busca, né, quando vai se fazer uma prótese, ela sempre é retomar as atividades do paciente ou diminuir a dor. Esse é o principal objetivo. O segundo objetivo é que ela dure o maior tempo possível. Na medicina a gente chama isso de follow-up, que na verdade é quando você faz um estudo científico e vê quanto tempo que durou aquela cirurgia. Nós temos um tempo de duração médio de uma prótese hoje por volta de 10 anos, mas a gente já tem próteses aqui no norte de Minas mesmo que duram 20 anos, 18 anos. Então se a gente conseguir fazer uma prótese mais acurada, mais fidedigna à biomecânica daquele paciente, a nossa expectativa é que ela dure mais tempo. Bom, nós já temos aqui a participação do pessoal. Aliás, eu quero desde já mandar um abraço aqui para a galera que está sintonizada conosco, né, aqui no nosso Depois do Café, que vai ao ar pela Vim TV. Nesse momento nós estamos ao vivo pelo canal 20 e estamos também ao vivo pelas redes sociais. E nós temos já a participação aqui do José Antônio Pereira. Ele também é do centro da cidade. O que o José Antônio Pereira quer saber é se isso está disponível, né, para as pessoas, ou se vai estar disponível. As cirurgias navegadas, né, como um todo, seja ela prótese, coluna ou neuronavegação, ela já está disponível hoje para os pacientes. A gente busca implementar isso através de um comitê que chama Conitec, também para os usuários do SUS, né? Mas não é só uma decisão nossa, a gente precisa de que o governo entenda, né, que essas novas tecnologias são incorporadas, e ela está disponível principalmente para aquele paciente que tem indicação. É importante salientar que quando a gente vai fazer uma cirurgia navegada, na maioria das vezes ela não é indicada para todo mundo. Então precisa do médico avaliar se tem necessidade ou não. É claro que o nosso objetivo é que no futuro a gente faça todas por navegação ou com algum auxílio de tecnologia para aprimorar a técnica, mas existem as suas indicações bem específicas. Qual a importância, doutor Gustavo, né, de um procedimento por navegação agora sendo realizado? Esse procedimento foi realizado no Hospital Dilson Godinho, importante que se diga isso, né, dentro assim do histórico das cirurgias, da ortopedia em nossa região. Isso. Nós fizemos 2 cirurgias, né, por navegação, uma no Hospital Dilson Godinho e outra no Hospital Santa Casa, onde a gente fez o uso dessa navegação. A questão de usar a navegação, da gente ter acesso a esse recurso, é que a gente consiga dar ao paciente o melhor resultado na sua cirurgia, porque o paciente quer que essa cirurgia dure mais tempo, ele precisa que ela dure mais tempo, ele quer ter qualidade de vida, função, estar junto com a sua família nas suas atividades. E a pessoa que tem, na maioria das vezes, artrose, né, que é a principal causa, sim, ela se limita muito das suas atividades diárias, seja ela para o trabalho, o convívio social, a participar das atividades com a família.
e isso impacta diretamente na vida dessas pessoas. Ô, doutor, e quanto tempo que esse tipo de técnica é utilizado já no mundo, digamos assim, quando que começou esse tipo de tratamento? Isso, a navegação ela chegou no Brasil há 12 anos. Essa navegação que a gente utilizou, ela é oriunda da França, né? Onde ela já é bem avançada, inclusive eles já estão fazendo cirurgia com robô, mas os robôs ainda na nossa área da ortopedia, ele ainda está em desenvolvimento. Ele é um robô semi-autônomo, então parte das funções ele faz, parte das funções o cirurgião faz. A evolução constante dessa navegação, ela já tem cerca de 20 anos de estudo. Aqui você falou sobre prótese francesa, né? Aqui diz que é uma prótese francesa de plataforma rotatória e sensores para navegação. O que seria exatamente isso, doutor Gustavo? As próteses, né, elas sempre buscam, como a gente conversou, a durabilidade, durar mais tempo. E a gente tem alguns estudos, né, algumas linhas guias mostrando que quando você aumenta a mobilidade do componente, ela dura mais tempo. Então, uma das maneiras que eles identificaram para aumentar essa mobilidade é usar essa plataforma que gira. Então, ela gira e tenta imitar o movimento normal do joelho. Porque nunca que a gente faz uma prótese, seja ela ombro, quadril ou joelho, que são as mais usadas, que a gente consegue o retorno da função igual era antes, né? A gente tem limitações. Então, a nossa busca hoje, e principalmente dos engenheiros, é tentar que essas próteses imitem o máximo possível o movimento natural das articulações. O doutor aí colocando essa questão aí da França, né, falando essa questão de joelho, me fez lembrar não dessa questão de prótese, mas da medicina na área de joelho. O Ronaldo Fenômeno, né, que na época foi tratado na França, a questão do joelho dele e tal. Então realmente a França seria a referência para esse tipo de procedimento, doutor? Sim, nós temos duas escolas no mundo, né, muito desenvolvidas na cirurgia do joelho. A primeira é chamada Escola de Lyon, que é a escola onde desenvolveu grande parte dos estudos do joelho desde 1980, com o professor Henri Dejoux, que revolucionou os tratamentos do joelho. E essa escola francesa, ela é um berço da medicina, do desenvolvimento, né? E até mesmo de uma área que a gente está trazendo para Montes Claros, que é o transplante musculoesquelético, que foi uma das coisas que foi utilizado no Ronaldo, né, na época, antes da Copa, que ele teve lesões graves de tendão e foi utilizado essa tecnologia e disponibilidade de tecidos. E a outra escola que a gente tem é a escola americana, que nos Estados Unidos ela é bem mais desenvolvida, mais voltada às vezes por recurso tecnológico do que a francesa, mas são as duas nossas orientações aí para tratamentos médicos. Muito bem, nós estamos conversando então com o Dr. Gustavo Rocha. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente quer saber aqui sobre o serviço de transplante de tecidos musculoesqueléticos. Esse nome é difícil, viu, doutor? E nós já temos uma pergunta aqui do Sandro Mendes, do Santa Rita, mas eu vou fazer depois do intervalo. É o pessoal participando com a gente aqui no nosso Depois do Café, tá certo? Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Tudo ao vivo, a mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir, seja via TV, website, Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia digital. Você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro. Protemax, proteção máxima. A segurança de sua família e patrimônio é coisa séria. Sistema de alarmes monitorados 24 horas via GPRS. Vídeo monitoramento, rastreamento de veículos, cercas elétricas, concertinas, câmeras, portões eletrônicos, cercas elétricas para proteção perimetral Speed Ride, ronda tático móvel para verificação de campo, além de equipe técnica altamente especializada. Ligue 38 3224 1010. Protemax, proteção máxima. Sem tempo para enfrentar filas quilométricas para pagar? Não se preocupe, temos uma novidade para você. Com a Master, agora você pode efetuar os pagamentos de suas faturas no débito automático ou no cartão de crédito. É muito mais prático e rápido, sem preocupações. Mais uma das vantagens Master para você.
Master, mestre em banda larga. Consulte condições. A cada minuto alguém posta uma notícia. Outro compartilha. Curte, comenta, faz uma hashtag, cria um meme e compartilha de novo. E isso acontece milhares de vezes. Olha que interessante. Olha que absurdo. Será que esta notícia é verdadeira? Quase ninguém se pergunta. De repente, um acidente, uma morte, relações quebradas. E no final, todos descobrem que tudo isso não passava de um boato. Ajude a combater a disseminação de notícias falsas na internet. Antes de compartilhar, apure. Uma campanha da AMIRT. Muito bem, são 8 horas mais 22 minutos. Nós estamos de volta aqui no nosso Depois do Café. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Gustavo Rocha e estamos falando aí sobre a realização de uma cirurgia de prótese total de joelho com navegação que foi realizada na cidade. E vamos falar também sobre o serviço de transplante de tecidos músculo-esqueléticos, né? Antes um pouquinho, doutor, da gente passar para essa questão do transplante, que nos interessou muito esse assunto, nós temos uma pergunta aqui do Sandro Mendes, né, da rua, ele é vizinho do Paulo Mazola, da rua Príncipe Regente, no bairro Santa Rita. Na rua da padaria. Então pronto, então é vizinho seu, né? Ele quer dizer quando que é recomendado, né, a implantação da prótese. Aproveitando aí que eu fui criado ali também, viu? Uai, então pronto, eita! Eu até conheci o senhor. Morei a vida toda ali. Então tá certo. A prótese, né, ela é indicada naquele paciente que tem dor articular e que foi feito todos os chamados tratamentos conservadores, onde é mudança dos hábitos de vida, perda de peso, uso de anti-inflamatórios, analgésicos, fisioterapia, fortalecimento muscular, e não foi conseguido restabelecer as funções e a vida sem dor para esse paciente. Antes da prótese, a gente tem as cirurgias por vídeo, certo, onde a gente tenta tratar essas lesões também por videocirurgia, seja lesão de cartilagem, lesão de menisco. E quando falha-se esses tratamentos ou não há indicação dessas cirurgias menos invasivas, a gente indica a prótese, que é a substituição total da articulação. Vamos falar um pouco aí, doutor, sobre transplante de tecidos músculo-esqueléticos, né? Então, há a possibilidade, a gente já sabe disso, da realização do transplante. Quais são, enfim, as necessidades, né? Quando se torna necessária essa questão do transplante e qual é o procedimento? Como todo transplante, existe a possibilidade da rejeição? A pessoa tem que tomar medicamento a vida toda? Como é que funciona isso? Nós somos o 4º serviço de transplante, né, credenciado aqui em Montes Claros, na Santa Casa, onde a gente já faz transplante de córnea, fígado e rim. O serviço de transplante musculoesquelético ele é diferente dos outros transplantes, porque ele não tem esse risco da rejeição, né? Não tem a questão da histocompatibilidade, que é o tecido ser rejeitado pelo organismo, certo, por células de defesa contra o do doador. Porque esse tecido, ele é acelular, ele não tem células vivas nele mais. Tá. Ele é preparado, após ser feita a retirada do doador, que é triado com exames para ter certeza que esse tecido não tem nenhuma infecção, que esse tecido não tem nenhum vírus, que ele não tem vírus da AIDS, vírus da hepatite. É feito toda essa triagem, aí esse tecido ele vai para um banco de tecidos. Nós temos parceria hoje com 2 bancos. O INTO, que é o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia no Rio de Janeiro, e a Santa Casa de São Paulo. Esse tecido é tratado e ele é congelado a menos 80 graus Celsius. Então esse tecido, a única compatibilidade que ele tem que ter com quem vai receber é de tamanho. Se o tamanho que eu vou solicitar é do tamanho que o paciente precisa. Mas ele não tem o problema da rejeição. E como ele não tem a questão da rejeição, esse paciente também não vai precisar ficar tomando remédio, igual o paciente que faz a cirurgia de transplante de fígado, transplante de rim, transplante de pulmão, porque ele não tem essa rejeição ao doador. Então ele vai ser feito uma cirurgia ortopédica reconstrutiva e vai entrar na reabilitação assim como qualquer outra cirurgia. Agora, quando é
Quando é recomendado, no caso? As principais recomendações que a gente tem para transplante musculoesquelético são nas revisões de prótese, né? Porque ao trocar a prótese, o paciente perde osso. E aí a gente precisa de osso para reconstruir o joelho, o quadril, o ombro com essa nova prótese. As lesões multiligamentares do joelho, do cotovelo, onde a gente usa esses tendões do cadáver para reconstruir esses ligamentos. E ao invés da gente tirar da própria pessoa, porque ao tirar da própria pessoa a gente está lesando ela também, né? A gente tem que tirar às vezes tendão do outro joelho, que não tem nenhuma lesão para reconstruir aquele joelho machucado. A gente tem indicação disso nos cânceres, nos tumores benignos e malignos, principalmente na infância, onde substituir aquele osso doente, usa-se o osso do banco de tecidos. O principal hospital transplantador no Brasil é o Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, que é um hospital infantil. A gente tem indicação nas cirurgias grandes por trauma, onde o paciente perde o osso, perde cartilagem, perde menisco, e a gente tem a capacidade de fazer esse transplante, transplantar cartilagem, transplantar menisco, transplantar praticamente todas as estruturas articulares. Doutor Gustavo, uma outra pergunta. Existe a possibilidade de um transplante também em cirurgias de coluna cervical? Na coluna é utilizado o osso como estabilizador. Uma das funções, né, que a gente usa o osso, na cirurgia de coluna especificamente, principalmente coluna cervical, que é muito delicado, ao retirar a hérnia ou retirar um tumor, retirar alguma doença da coluna, você precisa estabilizar a coluna, porque ela funciona como se fosse um pilar de uma casa. E aí usa-se esse enxerto ósseo como estabilizador. Você coloca o enxerto ósseo nesse local onde foi retirado algum fragmento e estabiliza com placa e parafuso. Então ele é utilizado sim na cirurgia de coluna. Também dá para ser utilizado. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que está chegando, Paulo Mazzola, e está perguntando para a gente aqui, né? O Márcio José, a Letícia Horst, o Fábio, que eu não sei o sobrenome, porque tá só Fábio aqui. A galera tá chegando aqui e tá gostando muito do bate-papo com o doutor Gustavo Rocha aqui. Bom, sobre o transplante, na região, ele também só é realizado nesses dois hospitais, Dilson Godinho e Santa Casa. Qual é a possibilidade da disponibilidade disso para as pessoas, no modo geral? O transplante, né, ele é autorizado via Ministério da Saúde, né, é um credenciamento que a gente faz junto ao Ministério da Saúde. O hospital ele tem que ser um hospital transplantador, então é um hospital que o Ministério da Saúde entenda que ele tem a capacidade, expertise e estrutura para fazer o transplante. No norte de Minas, o único hospital transplantador que a gente tem é a Santa Casa, que está credenciada para esses 4 serviços. E os pacientes eles podem ter acesso ao transplante, seja pelo sistema público de saúde, seja pelos convênios ou seja pelo sistema particular. O tecido ele é disponibilizado universalmente, independente por onde a pessoa vai fazer a cirurgia. Porque o tecido no Brasil ele não pode ser vendido, né? Ele é gratuito e é disponibilizado pelo Sistema Nacional de Transplante. Então, a pessoa que tem indicação, que o seu médico indicou, seja ele das várias áreas da ortopedia, ou até mesmo da cirurgia da coluna, que são neurocirurgiões também que realizam, né? A gente tem essa área da coluna que tanto o neurocirurgião quanto o ortopedista realiza. Ele, ao ser indicado, ele vai ser encaminhado ao serviço de referência, que no nosso caso é a Santa Casa, e aí o médico vai poder fazer esse procedimento sem custo algum. Doutor, e o tecido, né, até com a questão dos órgãos, aí, quando ele está no banco de tecidos, né, que o senhor está colocando, ele tem um prazo do qual ele pode ser utilizado, tem, digamos, uma validade ou não? Tem sim. No banco de tecidos, ele fica armazenado a menos 80 graus. Isso. A menos 80 graus, a maioria dos tecidos duram 5 anos, que é o tempo de validade dele. Exceto cartilagem. Cartilagem a gente tem uma durabilidade de 14 a 28 dias, porque ela não pode ser congelada, ela é apenas resfriada, de 2 a 8 graus. O doutor Gustavo, tem um banco de tecido, né? Tem uma pergunta aqui, ela parece ser uma pergunta redundante, mas é importante que às vezes quem está nos assistindo não conseguiu entender, né? Às vezes a gente precisa de repetir. É possível então doar o osso? É sim. A nossa estrutura, né, hoje montada, é para fazer a captação.
Nós ainda não estamos autorizados a captar, porque eu dependo do banco, né, que é terceirizado, me autorizar, mas a gente está até correndo atrás de, quem sabe, montar nosso primeiro banco de tecidos. Sensacional. Não tem banco de tecidos em Minas Gerais, então nós estamos fazendo estudos de viabilidade financeira para isso. Nós só temos bancos de tecidos em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, concentrados ali. É possível doar sim, e é importante que se doe. Uma doação de múltiplos órgãos, quando ela também é feita doação de tecidos, que vai pele, músculo, tendão, osso, ela é capaz de beneficiar 30 pessoas. Porque, né, Irlan, é até curioso essa questão da doação, né, que até quando as pessoas vão ser voluntárias a doar, né, é curioso se coloca, né, órgãos e tecidos, isso. Mas se prende muito na questão dos órgãos, né, e pouco se dá, não sei, o valor ou se dá essa visibilidade da doação dos tecidos, né, doutor? Exatamente. E a cirurgia, o principal transplante feito no mundo hoje é o transplante musculoesquelético, em termos de números. Primeiro porque a capacidade de obtenção do tecido é maior, a gente com um doador consegue ter acesso a muito tecido. O número de cirurgia ortopédica ele é infinitamente superior ao das outras áreas, né? E isso já é muito desenvolvido nos Estados Unidos, no Canadá e na França. A Europa na parte mais desenvolvida dela, mas principalmente esses 3 países já faz uso de tecido há muito tempo. O nosso primeiro banco de tecidos no Brasil tem 50 anos e foi um avanço grande nos últimos 20 anos nesses institutos que tem em São Paulo e Rio de Janeiro. Então a Patrícia, ela é nossa vizinha aqui no Alto São João, ela pergunta o seguinte, se existe risco da retirada de ossos com paciente vivos, se pacientes vivos podem doar. Na realidade, a única doação que é feita pelo vivo, né, no músculo esquelético, é a doação da cabeça do fêmur no paciente que vai fazer prótese. Como é que é feita essa doação? Na cirurgia de prótese de quadril, é retirada a cabeça do quadril que já está deteriorada pela artrose. Então ela não tem mais função para o paciente, ela vai ser substituída. Essa cabeça de fêmur, há mais de 50 anos, ela é retirada, tratada e utilizada como enxerto ósseo. Então essa é a única doação que é feita no vivo. O restante da doação são todos em doadores de múltiplos órgãos. É aquele paciente que teve a morte cefálica, o paciente que já faleceu, foi identificado, abordada a família permitiu. E é importante falar para as pessoas que ao doar o osso, ao doar os tecidos, o cirurgião e a equipe de transplante ela tem a obrigação de reconstruir o corpo. Então a família não vai nem perceber que foi retirado. Eu tinha essa pergunta aqui, né? Se há deformação, né, ou mutilação do doador, no caso, que já morreu. Não há. Nós somos obrigados a reconstruir. Todo cirurgião, ao retirar, ele é obrigado a reconstruir. Agora, né, Irlan, o doutor falando agora dessa questão de quadril e falando até dessa minha, do lado do esporte e tal, isso me fez muito lembrar agora de um outro esportista também muito conhecido, que até teve de parar por causa de problema de quadril, foi o Guga, né? Isso. Por um desgaste e tal, ósseo na região do quadril também teve até que parar, né? Fez vários procedimentos, mas chegou num ponto que não conseguiu mais. O Guga ele chegou a fazer cirurgias para tentar salvar a articulação do quadril, não foi possível. Foi submetido a uma prótese total de quadril. Essa prótese, devido a ter uma alta demanda, também não teve o sucesso esperado e foi trocada. Outro esportista que passou por várias cirurgias de quadril foi o Pelé. Pelé ele fez a prótese de quadril, essa prótese de quadril não teve um bom resultado e aí foi substituída a prótese. No que foi substituído, ele passou por toda aquela dificuldade, que ele ficou um tempo de andar, sem andar e tudo. É importante falar que não é porque o procedimento foi mal feito ou porque o procedimento foi ruim. É porque eles são atletas de alta demanda, tiveram alta demanda a vida toda, e essas cirurgias neles é diferente os objetivos do que na população geral. Muito bem, né? Bom, estamos quase chegando ao final. Tá chegando pergunta aqui. Não é? Bom, nós estamos quase chegando ao final do nosso programa. A pergunta final aqui, né? É se existe algum custo para quem doa ou para quem recebe. Acho que nós falamos sobre isso, né? Mas vamos repetir. É bom esclarecer. Exato. No Brasil, nenhum tecido, órgão, sangue pode ser cobrado. A nossa legislação não permite. Ele é gratuito. Quando existe a cobrança, que não é do paciente, é cobrado ou do próprio sistema público ou dos convênios, é o processamento. É o processo de limpeza,
de armazenagem do tecido. Certo. E isso é cobrado geralmente no tecido sanguíneo, né? No sangue e seus componentes, e também no tecido musculoesquelético. Mas isso nunca vai ser cobrado do paciente. Isso é cobrado do sistema. Isso é cobrado ou do plano de saúde ou do sistema público de saúde. Muito bem, né? Mais alguma pergunta? Não, né, irmã? Bem esclarecedor aí, bacana a gente saber que em Montes Claros estão, né, se fazendo a nossa medicina. Até o doutor colocou, acho que ainda no bloco anterior, essa questão de que talvez até com o auxílio do governo a questão das pesquisas podiam estar mais avançadas, né, doutor? Exatamente. E é uma pena do que está acontecendo, né, que talvez principalmente esse governo desse mais valor para essa questão da pesquisa, a gente podia ter uma medicina até mais avançada nessa área, né? A gente não consegue avançar em nenhuma área, né, sem pesquisa e desenvolvimento, né, que a gente chama de P&D. Sem isso não há desenvolvimento, porque não adianta eu somente reproduzir, ir para fora do país, estudar, aprender o que é feito hoje no Brasil. É muito isso, né? A gente aprende fora e traz para o Brasil, aprende fora e traz para o Brasil. A gente tem alguns núcleos de pesquisa, como, volto a dizer sempre, São Paulo, Rio de Janeiro, onde está concentrada a maior questão dos recursos, Hospital das Clínicas em Belo Horizonte. Só que a gente ainda é muito carente de pesquisa. Nós temos uma das medicinas mais avançadas do mundo. Nós somos o segundo país transplantador. Nós só perdemos para os Estados Unidos. Nós temos a medicina praticada no Brasil, infelizmente ela é diferente, né, nas suas diversas áreas e regiões. A gente pratica uma medicina igual aos países envolvidos, quando a gente tem recurso, quando a gente tem estrutura. E se nós tivéssemos um incentivo à pesquisa e desenvolvimento, desde lá do acadêmico, do residente, ele já veria o acompanhamento das pesquisas e traria um maior retorno para a sociedade. Nem sempre vai ser a prótese mais cara que é a melhor. Nem sempre é o instrumental mais caro que vai dar o melhor resultado. E a gente carece de pesquisa, a gente carece de incorporar isso à nossa realidade para conseguir desenvolver melhor para a sociedade. Muito bem, nós estamos chegando ao final então da nossa entrevista. Dr. Gustavo Rocha, muito obrigado pela sua presença aqui. Os seus esclarecimentos foram fantásticos. É importante que a gente saiba que nossa cidade, que nossa região está assim a passos largos, né, no desenvolvimento da medicina e da ciência para nós aqui. Muito obrigado. Obrigado a vocês também pela oportunidade. Um bom dia a todos aí. Muito obrigado. Tá ok, então nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho você vai falar de esporte, você vai enquadrar também o Dr. Gustavo aqui. Você não perde a mania, né? Eu perguntei no começo, eu falei, será que os jogadores do time do doutor estão precisando de uma prótese também, porque a coisa tá feia. A gente vê que o resultado não está muito bom para o Cruzeiro Atlético. Está vindo numa sequência de perdas aí. Exatamente. E uma das coisas que tem que ser avaliada realmente é o preparo físico, né? Pois porque é. O jogador ele pode estar com a sua musculatura cansada, não está vindo num bom preparo, e talvez puxar a orelha do departamento médico aí para um melhor condicionamento. Olha, pode ajudar a performance. Deu uma pista então, aí a questão eu acho que é cruzeirense. Vai lá, ó, vai lá. Por que você não pergunta? Pergunta, ó. Cruzeirense, não, pela pista, que o jogador está com preparo físico meio ruim e tal, a idade um pouco avançada do elenco. Mas no atleta também tem gente velha, pode perguntar para ele, né? Tá com medo de perguntar, mas olha lá. A questão da idade, né, do jogador, na verdade a gente fala muito em idade biológica, depende do que ele se cuidou. É uma busca hoje do departamento médico de tentar tirar o jogador do ambiente de bebida, do ambiente do uso de droga, cigarro, do que for, porque é isso que vai fazer ele envelhecer precoce. A gente tem o Cristiano Ronaldo aí, que não é um jogador jovem e continua mantendo a sua performance. Aí você vai olhar o histórico do Cristiano Ronaldo, o que ele faz? Ele se prepara na sua pré-temporada, ele não usa bebida alcoólica, ele não usa drogas, ele tem uma vida regrada, ele se doa ao esporte, e claro, a sua família também, e consegue manter a sua performance com 36 anos de idade. Então, o objetivo é o preparo, porque se você for defrontar com um oponente que ele tem um melhor preparo físico, mesmo que você tenha habilidade, vai ser difícil de correr o campo atrás dos outros jogadores. É verdade. Tá certo, então. Gustavo, muito obrigado pela presença mais uma vez. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar de esporte com você aqui no nosso Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia.
Tudo ao vivo, a mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir, seja via TV, website, Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia digital. Você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro. Protemax, proteção máxima. A segurança de sua família e patrimônio é coisa séria. Sistema de alarmes monitorados 24 horas via GPRS. Vídeo monitoramento, rastreamento de veículos, cercas elétricas, concertinas, câmeras, portões eletrônicos, cercas elétricas para proteção perimetral Speed Ride, ronda tático móvel para verificação de campo, além de equipe técnica altamente especializada. Ligue 38 3224 1010. Protemax, proteção máxima. Sem tempo para enfrentar filas quilométricas para pagar? Não se preocupe, temos uma novidade para você. Com a Master, agora você pode efetuar os pagamentos de suas faturas no débito automático ou no cartão de crédito. É muito mais prático e rápido, sem preocupações. Mais uma das vantagens Master para você. Master, mestre em banda larga. Consulte condições. A cada minuto alguém posta uma notícia, outro compartilha. Curte, comenta, faz uma hashtag, cria um meme e compartilha de novo. E isso acontece milhares de vezes. Olha que interessante! Olha que absurdo! Será que esta notícia é verdadeira? Quase ninguém se pergunta. De repente, um acidente, uma morte, relações quebradas. E no final, todos descobrem que tudo isso não passava de um boato. Ajude a combater a disseminação de notícias falsas na internet. Antes de compartilhar, apure. Uma campanha da Amirte. Muito bem, 8 horas 45 minutos agora. Estamos de volta aqui no nosso Depois do Café. Olha, o Lauro Roque, né? Tá dizendo lá de São Vicente, obrigado mais uma vez por sempre lembrar da minha pessoa, me sinto lisonjeado. Nós aqui sentimos lisonjeado com a audiência do Lauro lá de São Vicente, né? Sempre ligado. Em São Paulo a gente tem a audiência em São Vicente, na capital paulista a gente tem também lá das irmãs Rosana e Rosângela Beletato também sempre acompanhando. Aliás, muito também tempo, temos a né, Rosimeire Parra também, que eu falei que mora em Itaquera, bem pertinho do Itaquerão, também sempre acompanhando o nosso programa. Audiência grande, né? São Paulo, Florianópolis. Ontem, né, Renan, mandou um abraço bem especial pro um ex-companheiro seu que eu encontrei, né? Aí o Fabiano Fagundes, Fabiano né? Fagundes. Fabiano Fagundes também sempre ligado, falou que hoje pela manhã estaria ligado aí no nosso programa, tá sempre acompanhando. E aquela turma de sempre, né? O Fabiano Fagundes, que foi locutor, programador, diretor e um bocado de coisa aí da Rádio 98 FM. Assobiava, chupava a cana, Exatamente. batia escanteio, cabeceava. Né, fazia tudo. E sempre aquela audiência que a gente já tem já de carteirinha, né? Que é o Austin da Barraquinha, que é o Alex Fumaça, né? Uma turma que está sempre ligada aí no nosso programa. Muito bem, Mazola. Então agora vamos falar de esporte, vamos falar da derrota do Clube Atlético Mineiro, a 7ª. Pois é, a 7ª derrota. Ontem o Atlético derrotado pela equipe do Avaí, lá em Florianópolis, pelo placar de 1-0. Está estagnado aí nesses 20, como falou, 7 jogos sem vencer, parado nesses 27 pontos, não sai do lugar. E olha, né, Irlan, pode ser aí a última semana, talvez, da era, os últimos dias da era Rodrigo Santana no comando do Atlético, sabe? Eu não queria concordar não, mas eu acho também. Olha, vou ser bem sincero pra você. Ontem mesmo no nosso debate esportivo lá da Rádio Terra, o nosso companheiro Denarte Dávila falou que por ele já dançava. Ele chegou a falar assim, olha, ontem no caso, né? Ele assim, olha, hoje, por volta de umas 11 horas da noite, o Atlético já vai estar sem treinador. Pelo Denarte, ele já demitiria o Rodrigo Santana ontem. O que eu vejo, a mesma coisa aconteceu com o Thiago Largue. Não sei se você se recorda. Irlanda, não é possível que de uns anos pra cá
poxa, o Atlético já tentou todo e qualquer tipo de treinador, né? Já teve aí jovens aí como o Thiago Largue e o Santana não deram certo, já teve experientes aí como o Levir e o Oswaldo que não deram certo, já teve gringo que foi o Aguirre que não deu certo, teve o Micali. Será que todos esses treinadores não dão certo? O problema o que é? São os treinadores que passam pelo Atlético? Não, mas ou é esse elenco do Atlético? Não, deixa eu falar com você. A grande verdade, na minha opinião, né, primeiro, o Atlético tinha uma lenha para queimar. Queimou. Essa lenha já era. Entendeu? Então, assim, agora tá na brasa, né? Segundo, o que acontece com os treinadores novos? Né? O treinador, ele é uma parte do time e os jogadores são outra. Então, se não tem a simbiose, se um não compra a ideia do outro... Não, mas é a gente que vive a coisa não anda. Funciona. A coisa não anda. Onde é que o treinador perde a mão? Ele perde a mão quando ele não consegue mais, né, agregar. Exato. Fazer que os jogadores comprem a ideia dele. Isso. Os rachas que existem no time. Isso. Quando ele não consegue mais agregar isso. O que aconteceu com o Mano Menezes? Isso. Exato. Aconteceu isso com o Mano Menezes. O que vai acontecer com o Rodrigo Santana, a não ser que ele tenha uma fórmula muito mágica? Olha, isso. Eu acho que nem vai acontecer. Eu acho que já está acontecendo. Não, que todo aquele episódio que teve com o Casares ali, parece que ele não administrou bem. Isso, mas é isso. Aí fez um biquinho do Luan, isso. Mas só que tem isso, mas é isso que eu tô falando. Assim, a partir do momento que você já identificou, por exemplo, que o Casares se envolveu, né, numa série de fatores. E aí a tal da dependência do Casares faz com que, ou não sei o que é isso, ou não sei se o Atlético quer vender, ou não sei se é o empresário que faz com que se mantenha o Casares sem nenhum tipo de punição, os outros jogadores vão ressentir, amigo. Exatamente. E aí... Agora, Nairlan, voltando ao jogo de ontem, foi uma atuação pífia do Atlético, né? Jogou só com 3 titulares, né? O Cleiton, o Casares e qual foi o titular? E o Igor Rabelo. Somente esses 3 titulares e tal. Mas, poxa, com todo respeito, para ganhar do Avaí, não precisa de muito. O Atlético entrou... Acho que o Atlético ficou com inveja do Atlético Paranaense e do Fluminense. Já que os dois perderam do Avaí, vão perder também. Vamos entrar para esse grupo de equipes que perderam para o Avaí. E acabou perdendo. Algumas situações no elenco do Atlético, né, alguns jogadores, eu acho que a diretoria e a comissão técnica devia passar a pensar de uma maneira especial. Vou dar um exemplo. O Leonardo Silva. Com todo respeito à história do Leonardo Silva, mas o pênalti que ele cometeu foi infantil. Ainda mais hoje que a gente tem o VAR, ele deu um golpe de judô no jogador do Avaí. Não adianta. Não funciona mais. O menino lá, o atacante do Avaí, o tal do Jonathan, passava por ele igual uma Ferrari passa um Fusca na estrada. Exatamente, né? O Leonardo Silva, ele não tem mais condições físicas. Não tem, gente. A história dele é muito bonita e tal. Chega no final do ano, faz um jogo de despedida. Olha, Leonardo Silva, muito obrigado. Aí, como você falou, vamos para essa questão do elenco. Como se sente o Maidana no banco de reservas que não tem oportunidade? Exatamente. Deve pensar, Leonardo Silva, que não consegue nem andar, joga. Não, e aí, eu que treino bacana e não tenho chance. E aí, quando o técnico escala, o jogador fala assim, não vou jogar. Entendeu? Eu não vou dar o meu melhor. Semana que vem eu não tô jogando, não tô atuando, entendeu? Eu tenho muita lenha para queimar. Tem jogador que tem. E aí, não tá queimando. O Rodrigo está optando por um padrão tradicional, manter aí os medalhões para poder ver se consegue unir o grupo. Não adianta, não vai ter. Então, o que aconteceu com o Thiago Largue e o que aconteceu com o Rodrigo Santana? Eles têm uma visão de jogo prática, no gramado, eu coloco um esquema de 3-4-3, faço a penetração pela direita, meu time vai jogar 4-3-2-1, tá ótimo. Isso aí, ótimo. Mas tem o fora de campo. Exatamente. E aí, na minha opinião, eles perdem a mão porque eles não têm. Aí a idade pesa. A idade pesa, né? Os jogadores muito abaixo também. Aí não é nem culpa do Rodrigo, nem culpa do jogador, da diretoria. Algumas contratações com o Atlético totalmente. Esses gringos aí, o Hernandes e esse Martínez também sem condição nenhuma, na minha opinião, de jogar no Atlético Mineiro. Os volantes ontem do Atlético, Natan e Martínez,
eu não vou nem dizer que eu senti saudade de Pierre e de Leandro Donizete, sabe? Que isso seria demais. Me fez sentir saudade de Dodô e Lucas Cândido. E com todo respeito, Dodô, né? E Lucas Cândido são muito melhores do que Natan e Martínez. Pois é. E aí, onde é que estão esses jogadores? Pois é, né? Com todo respeito, o gringo do lateral esquerdo lá, o Hernandes, o menino Hulk, não é possível que um menino que é um jovem... mas o Hernandes também é jovem, então jovem por jovem, por que eu não fiquei com o jovem que era meu já da prata da casa? Naquela partida que o Atlético perdeu de 2-1, acho que foi. É Bruninho que ele chama, né? O Bruninho, é. Fez o gol, né? Ontem jogou, mas ele e o Casares foram nulos para a criação. Olha, Merlândia, terminado os momentos do jogo, parecia que o Avaí tinha uns 15 jogadores em campo. Não, o Casares todo mundo já sabe qual é o problema dele. Então. O Alejandro também não diz a que veio. Ontem jogou também ele e nada. Aí no segundo tempo dele. Cadê o Giovani? Então, saiu jogando ontem. O Giovani, outra situação, Giovani, se eu sou hoje a turma do Atlético, eu chamava o Giovani e falava assim, ô Giovani, com todo respeito, vamos fazer o seguinte, vamos mudar o número dessa sua camisa, que ele usa o número 49. O Ronaldinho Gaúcho usou esse número 49. Tira isso pra lá, então. Usa um outro número. Eu penso que o Giovani é um jogador pra entrar no segundo tempo. Ele não é jogador pra sair jogando. Pois é, pra entrar. Porque entendeu? Ele cisca, mas não produz. Ele não é jogador pra sair jogando. Ele botou o Luan, ele botou o Bolt e botou o Otero. Aí o time não existe, né? Também não. Completamente aí fica fora naquela dependência do Otero de repente fazer E repito, pra mim ontem só quem se salvou, né, foi o Cleiton, né, que até defendeu o pênalti. O Avaí depois no segundo tempo, porque o primeiro tempo até foi um primeiro tempo bom do lado do Avaí. O Avaí foi melhor o primeiro tempo. Olha o que eu tô falando. Olha o que o Atlético tá me fazendo falar. Né, mas do primeiro tempo do Avaí foi muito bom, teve o pênalti, podia ter ampliado no 2-0. Aí o que o Avaí fez, né, Irlan? Tá numa situação ruim, saindo da lanterna, né? Largou a lanterna, entregou pra Chapecoense, né? O catarinense entregando a lanterna pro outro. E no segundo tempo, o que o Valentim também fez? Não tem mais jogo. 1-0 tá de bom tamanho, aí eram duas situações. Um não queria jogar, que era o Avaí, e o outro não sabia jogar, que era o Atlético. O jogo foi esse, os dois times até bem. O Avaí ainda teve no segundo tempo, teve acho que. Olha, né, de verdade, se fosse acho que uns 3-0, tava de bom tamanho. Muito bem, senhor Mazola. Então, agora vamos lá. Agora tem quinta-feira. Que daí sim vai ser a cartada final. Acho que se ganha. A última bala que o Rodrigo Santana tem. Se ganha. Ele ganha uma sobrevida. Ele tá na UTI. Exatamente. Se ele ganhar, ele vai. Né, ainda... Ele ganha, posso falar quantas partidas ele ganha? Ou então no videogame uma vida, ganhou uma vida. Se ele passar, ele ganha. Eu não digo pra você que porque não vai ter decisão na outra semana. Não sei quando é não vai ter. Não. Me parece que tem, parece que é no princípio de outubro, no meio de outubro. Então o que acontece? Pra mim, se o Rodrigo Santana classificar na quinta-feira, ele ganha mais 3 jogos. Entendeu? Pois é. Se no terceiro jogo ele não ganhar, lona pro Rodrigo. Então, aí agora vai na quinta-feira tem um jogo da Sul-Americana, né, contra o Colón no Mineirão. Vamos ver o que vai acontecer. E no final, e é curioso, né, que vai ser assim, amanhã o Cruzeiro entra em campo, né, contra o Ceará. Aí lá, né, o Cruzeiro foi pra lá e tal. Aí vai jogar contra o Ceará. E eu acredito que na volta, quando o Cruzeiro volte para Belo Horizonte, ele traga o Ceará junto, que o Ceará vai ser o próximo adversário do Atlético. Jogando no Independência. Jogando em casa, Entendi. Porque o jogo do Atlético mesmo, porque eu falei, já tem. Agora o Campeonato Brasileiro vai ser rodada quarta e domingo, quarta e domingo. Então já amanhã, repito, tem rodada, o Cruzeiro vai jogar contra o Ceará. O Atlético não joga porque vai jogar Sul-Americana na quinta. Isso. Aí tem um jogo atrasado que é contra o Vasco, que vai ser no dia 2, que dia 2 é data de Libertadores, dia 2 de outubro. Isso. Aí vão jogar Vasco e Atlético, que é por essa rodada de agora, né, dessa semana, e também Chapecoense e Corinthians, que o Corinthians também vai estar envolvido na Sul-Americana. Então agora essas equipes vão ficar... Teve um senhor aqui que colocou no nosso grupo Esporte Gerais Camisa 12, Sim. teve um senhor de idade, que colocou assim,
Jogo cancelado entre Atlético e Cruzeiro. O motivo, não dá para os dois times perderem. Na situação que está mesmo, era bem provável que os dois perderiam, né? Porque a situação realmente... Mas não tem como dois perder. Mas está quase, tá? Se tivesse uma forma... Então é isso agora, então, de Minas. O América joga hoje, o América 4 pontos de... Quem diria, hein? Pois é. Olha, talvez venha a ser a salvação do futebol mineiro esse ano, venha a ser o América. América, hein? Né? Porque Cruzeiro e Atlético não, né, já... Olha, na Irlanda, acho que tanto o torcedor do Atlético como o torcedor do América tem que torcer logo para fazer esses 45 pontos e não cair, pelo menos. É, né? Verdade. E não cair, porque a situação tá feia. Ontem tivemos aí a escolha do melhor do mundo, né? Mais uma vez o Messi foi o melhor. Agora tem muita gente protestando, viu? Pelo Messi ter sido escolhido o melhor do mundo e tal. Olha, né, Renan, que eram os três concorrentes, né? Era ele, o Cristiano Ronaldo. Isso. E, poxa, pra gente ver o nível do futebol. O terceiro ser um zagueiro, que era o Van Dijk. Que coisa, né? Poxa, olha, né, Renan, pensar em anos atrás, a gente tinha como indicado. Mandar um abraço aqui pro meu amigo super atleticano, o Rubens Santana, só que não. Tá certo? Tá assistindo a gente aqui agora pela internet. E pensando que outros anos a gente tinha como indicado Figo, Beckham, Ronaldo, Rivaldo e tal. E hoje um zagueiro indicado como, sei lá, eu acho, né, como a gente já teve até melhor da Copa também, né? Tivemos um ano aí que o Cannavaro foi o melhor jogador do mundo ao vencer a Copa do Mundo para a seleção italiana. Então foi o Messi e muita gente falando, né, muita gente criticando o fato do Cristiano Ronaldo não ter comparecido, né, que talvez foi um pouco de falta de esportividade dele, de repente já temendo que não fosse ganhar, ele não foi. Agora os brasileiros esquecem que eu acho que no último ano até inclusive que um brasileiro foi indicado, que foi o Rivaldo, eu não sei se foi o ano que ele perdeu para o Kaká. Ele também não compareceu na festa também. Porque já sabia, né? E Brasil, né? O Brasil, repito, a gente não tem o melhor do mundo. O último foi o Kaká, né? Acho que isso em 2005. Olha quanto tempo que o Brasil não tem o melhor do mundo. Tem mais não. Vambora? Olha a hora, vambora? Vambora, 9 também da manhã. Só mandar um abraço aqui pra Débora Carini, também acompanhando a gente pelo Facebook. Muito bem. Rubens Santana, né? A galera acompanhando a gente aqui também. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Sabe quem tá mandando um abraço pra você super apertado aqui? Um abraço de urso. PCzinho. Tá. Você pensou que era outra pessoa? Não, sabia. Que dúvida. Valeu, então? Vamos embora até amanhã. Amanhã tem mais. Então tá, valeu, gente. Amanhã, como diz o Goulart, né? Como é que é? Quarta-feira tem mais. Amanhã é quarta-feira. Quarta-feira tem mais. Exatamente. Valeu, gente. Tchau, um forte abraço. Até amanhã aqui no nosso Depois do Café. Tchau.